né? Então, no primeiro momento, ele veio a concordar e, posteriormente, conseguiu provar que aqueles terrenos na Amazônia não correspondiam a que o Lois Agassiz preconizava, né? Essas são as feições que foram observadas aqui no Rio de Janeiro, o professor já falou, que são chamadas Funas de Agassiz, onde você teria grandes matacões, né, formados por agentes intempéricos, né, que provavelmente não eram feições que ele conhecia, né, e que davam a impressão que esse material estava sendo transportado, que havia um arrasamento dessas áreas por conta das geleiras, e isso hoje aqui no Rio de Janeiro praticamente é um cartão postal, né? Mas mostra que essas feições foram usadas, então, para justificar que a gente teria a possibilidade de ter geleiras aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma outra... É a mesma foto de um outro ângulo, mostrando essas feições que, segundo a interpretação do Agassiz, poderiam representar as geleiras que estariam, então, dentro da noção dele de catastrofismo, né, aniquilando a vida e não permitindo que houvesse uma evolução. Bom, posteriormente, na segunda expedição, ele teve que corrigir o erro sobre a ocorrência inicial, ele teve que concordar, porque era um assistente que estava junto com o Lois Agassiz. Ele também trouxe consigo o Orville Derby, né, que seria de fundamental importância para a continuidade dos trabalhos geológicos no Brasil. Harst também, na segunda expedição, convence as autoridades da importância de conhecer a geologia do país, tornando-se um grande inspirador da ciência geológica do Brasil. E ele também torna-se responsável pela criação da Comissão Geológica do Império do Brasil. Essa comissão, o professor Benedito já deu as maiores informações sobre ela. Foi criada com o convencimento que ele fez das autoridades imperiais, da importância da geologia brasileira, e isso associado com paleontologia, riquezas minerais, né? Envolvia também questões de água. Esse conjunto serviu para que se pudesse, aí, dos primórdios da geologia brasileira, se fazer aí a comissão geológica, que foi a primeira relacionada com o Império. Essa comissão iniciou o trabalho já em 1875, né, em Pernambuco, Pará, Alagoas, Sergipe, trabalhando praticamente no Brasil inteiro, mas 2 anos depois ela seria extinta, né? Apenas 2 anos depois, as autoridades achavam que ela não estava dando os resultados que se esperava, e ela teve, então, um curto período de tempo. Convém dizer que em 1860, o Brasil já estava saindo do ciclo do diamantífero, né? Já tinha passado pelo ciclo do ouro, e talvez as autoridades quisessem alguma coisa que desse resultados mais rápidos, né? E como você tinha instalado uma comissão com cientistas e uma visão, não necessariamente uma visão econômica da geologia, eles julgaram que os recursos não estavam sendo devidamente dando os retornos que eles esperavam. Bom, isso aqui é umas fotos do Brasil da época, nos quais estão incluídos aí alguns objetivos que essa comissão
intencionava ajudar na questão né, da indústria, na questão de portos, etc. Ok, era isso que eu teria para acrescentar à palestra do professor Benedito. Muito obrigado. Grande Darcy. Eu queria saber se efetivamente, sou engenheiro de Minas, mas efetivamente não teve período glacial na área do Rio de Janeiro. Quer dizer, com isso define que não teve glaciação aqui no Rio de Janeiro? Eu acho que, pelo menos na tese que ele colocou, né, ficou já provado que essas feições são feições totalmente diferentes dos depósitos glaciais, né? Não se tem mais informações sobre outras feições no Rio de Janeiro que possam ser consideradas como de geleiras, né? Essa hipótese foi completamente descartada. Quando a gente fala a questão do HCIS, evidentemente a gente está falando das geleiras da glaciação quaternário, né? É evidente que o Brasil teve glaciação, sim, mas na Bacia do Paraná, por exemplo, né? A gente tem lá Tio, tem os Tilitos, tem os Barbitos e tudo, mas ela era paleozoica. Então, em outros momentos, houve glaciação. Agora, no quaternário, essas relacionadas às glaciações da Europa, que o Agassiz conhecia, que deram origem àqueles drifts, aquelas morenas e tudo mais, e que ele queria, trouxe essa ideia aqui para o Brasil, numa interpretação equivocada. Isso realmente a gente não tem como, não aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Alguns falam em algo parecido que poderia ter ocorrido no Itatiaia e tal, mas assim mesmo uma geleirazinha tipo alpina, quer dizer, de alto de elevação, pela altitude, talvez, nos momentos de temperaturas mais baixas. Mas aqui na cidade do Rio de Janeiro, esses supostas morenas glaciais que ele mostrou aqui na foto, nas Furnas de Agassiz, realmente são, né, comprovadamente de origem de intemperismo, meteorização, provada primeiro pelo Hart e depois pelo Branner. Mais alguém? Tá certo, Darcy? Edson, por favor. Nosso companheiro, colega, conselheiro do Clube de Engenharia. Né? Nosso... Ele ficou ali meio difícil de passar, né, Edson? Vou passar para você o microfone. Boa noite, meus amigos. Boa noite, professor Benedito. Professor, parabéns. Que bom, né, a gente poder sair um pouco das questões eleitorais, né? Não, mas é uma curiosidade só. Eu sou engenheiro mecânico, meu nome é Edson Monteiro, e eu tenho uma verdadeira paixão por Euclides da Cunha. E a paixão por Euclides da Cunha é a capacidade da descrição geológica de Euclides. Então, é uma curiosidade, porque isso eu não sei responder. O professor é que vai me dizer. Alguma influência na formação de Euclides da Cunha, de todos esses estudos que foram pioneiros, tendo em vista a época que ele viveu? Nós que não somos geólogos, quando começamos a ler Os Sertões, vemos a primeira parte é logo a terra, né? E há uma riqueza tão grande, independente da terminologia que ele usa, não? Que a gente fica encantado. Nós estamos vendo, na realidade, uma pintura. A terra é uma pintura, não é? Vai chegar aquela tragédia no final. Mas, naturalmente, quem não é especialista no assunto pode, às vezes, valorizar muito por conta da sua ignorância, ainda que fique encantado com as descrições. Aí vocês mostram uma coisa fantástica, de alguém que vem aqui, era glacial,
Essas coisas são todas surpreendentes para uma pessoa que definitivamente ignora. E que começa a ver a descrição geológica brasileira através do trabalho do Euclides da Cunha. Me refiro ao leitor, o leigo no assunto. E aí, então, a pergunta: existe alguma menção nos trabalhos de Euclides da Cunha a toda essa pré-história, do ponto de vista científico, da geologia brasileira? Obrigado, Edson. A resposta é positiva, né? Com certeza, Euclides da Cunha era um engenheiro, conhecia a geologia por conta de ser um engenheiro, além de um brilhante escritor, ele também era um brilhante engenheiro. E quando ele faz a descrição, ele faz uma descrição geológica muito bem fundamentada, pelo conhecimento que ele tinha da geologia. Tá? É claro que hoje teria que atualizar aqui e ali, em função dos conhecimentos, como do tempo do rádio, também os outros todos, de 1800 e não sei quanto, que tem que atualizar. Tem que fazer uma outra leitura atualizada, e dele também. Mas, né, para a época, nada a corrigir. Para a época que ele escreveu, tudo certíssimo, na minha opinião. E eu estou falando não como leigo, mas uma pessoa que leu a obra do Euclides da Cunha, essa obra que você se refere. Tá? Espetacular, realmente, sem sombra de dúvida. E ele fez a obra fundamentada porque ele tinha o conhecimento de um engenheiro que estudou geologia. Tá bom? Obrigado, Edson. Quer completar? Eu também concordo plenamente que a visão dele era de uma visão de uma pessoa que conhecia o interior do Brasil, conhecia a paisagem brasileira e, logicamente, ele se arriscava a fazer determinados comentários completamente assim, dentro da realidade, contundentes, né? E também a geologia, hoje a gente já vê até economistas falando de placas econômicas, né, em alusão a placas tectônicas, que na economia tem placas também que se movimentam lentamente, os acontecimentos são, antes de eclodir, são lentos, né? Então tem toda uma analogia aí com outras áreas também, né? Isso aí é a geologia começando a ficar mais conhecida de tal forma que a terminologia, o geologuês, nosso geologuês, começa a ser tomado também emprestado por outras áreas, inclusive pelos que falam economês. Outra pergunta? Por favor. Esse é o nosso colaborador, está sempre aqui também, nosso geólogo da Petrobras. Fala o seu nome completo, só para a gravação. Eu sou geólogo, meu nome é Arai, da Petrobras. Tá. Bem, o que eu vou falar não é bem uma pergunta, mas vou comentar e esperando que se vocês concordam ou não. Né? No penúltimo slide, falou que o governo achou que fez menos do que esperava. E, pelo jeito, o governante sempre, assim, desestimula grandes cientistas. Né? Derby também suicidou por ficar muito desgostoso, né, com o comentário. Então, isso é sistemático? Será que Brenner também foi assim? Ou Brenner saiu bem? Não. Meu amigo Arai, toda regra tem exceção, e o Brenner foi exceção. O Brenner não foi vítima, ele ficou bastante tempo ainda aqui no Brasil, inclusive, né, depois da morte do Derby, ele continuou. Ele volta para os Estados Unidos ali, acho que em 1920, 19, por aí. Ele ainda escreveu algumas coisas aqui do Brasil, mas ele vai para os Estados Unidos e lá ele vai ser um grande nome, um grande professor catedrático da Universidade de Stanford. E ele termina lá os seus dias na Universidade de Stanford, reconhecido lá como um grande profissional, grande professor da área de geologia, né, propriamente dito. Então esse morreu de velhinho lá, sem nenhum problema, né, voltou para os Estados Unidos. Não sei se ele ficasse aqui teria algum desgosto, mas eu acho que ele tomou um outro caminho, diferente. O Derby se dedicou muito. O Hatt foi vítima de uma febre amarela que graçava no Rio de Janeiro na época, enfim, mas o Derby não. O Derby realmente foi muito trágico, porque ele ficou muito desgostoso com o tratamento que ele recebeu das autoridades quando ele foi em busca de mais verba para continuar lá o seu serviço geológico e, ao invés disso, foi muito maltratado, o que acabou causando o suicídio. Ele que era um americano naturalizado brasileiro, porque ele gostava, amava muito o Brasil.
O Branner não. O Branner ele fez coisas fantásticas aqui, que eu só vou deixar para falar. Eu diria que o Arai voltasse de 18 de setembro, porque aí vai ser todo dedicado ao Branner. Que dos três, o primeiro que eu admirei foi o Branner, por causa do livro, Geologia Elementar, escrita para os estudantes brasileiros, que não tinham livro de geologia em português. Então, ele publicou em 1917, por aí, né, um livro muito bom de geologia básica, de geologia fundamental, para os estudantes brasileiros. Olha que coisa bacana. Depois ele fez um livro, fez um trabalho importante sobre geologia do Brasil, né, compilou tudo que tinha as informações da comissão e mais alguma coisa, e publicou um mapa, acho que o primeiro mapa geológico do Brasil. Só que ele fez uma coisa que eu vou antecipar, não vou resistir. Ele teve a coragem de deixar em branco uma boa parte da área do território brasileiro sem colorido algum. Porque você sabe que as cores representam uma informação geológica, né? Então, o amarelo normalmente são sedimentos aí do quaternário, do cenozoico, né? O rosa, o vermelho são os granitos, o rosa, né, o pré-cambriano, as rochas mais antigas. Ele não colocou nada, não coloriu, deixou em branco. Sabe por quê? Ele não tinha informação, honestidade profissional. Não tem informação, eu não vou botar nada. Eu não tinha informação, né? Diferente de muitos mapas em que tinha uma mentirinha aqui e ali, porque não tinha informação e coloriram de alguma coisa, ora de amarelo, ora de cor de rosa, ou era na base, ou era lá do topo, mas de qualquer maneira a informação não existia. E o Branner fez isso, ele deu um exemplo. Eu não sei, não coloco nada. Era assim que deveria ser feito sempre. Correto, Ribamar? Correto. Agora, eu acrescentaria alguma coisa a essa questão. Eu acho que o Derby também teve um pouco de problemas lá em São Paulo em função de uma visão, digamos assim, não vou dizer, era uma visão muito detalhista. Ele conseguiu mapear um terço do território paulista, mas os governantes queriam que o território fosse visto de uma maneira mais rápida em sua totalidade. Então, talvez ele ao fazer um trabalho de muito detalhe,